Oi, iluminados! Aqui quem fala é a Gi Vidal e neste vídeo conversaremos sobre deuses mitológicos e arquétipos. Hoje vamos falar sobre a deusa Atena. Atena é a deusa ligada às artes, à sabedoria, à inteligência, à guerra e à justiça. Os gregos a cultuavam como a deusa protetora das cidades, dos arquitetos, tecelões e ourives. Essa deusa era geralmente simbolizada como uma mulher jovem com muita beleza. Na mesma medida da sua beleza, ela agia com muito rigor. Sempre era retratada armada, usava um capacete e uma couraça, normalmente vistas em guerreiros, e ainda possuía um escudo que era mágico, porque após ajudar Perseu a matar a Medusa, Atena colocou a cabeça da Górgona em seu escudo. Atena, de acordo com a mitologia grega, foi concebida por um pensamento de Zeus, ou seja, da sua cabeça. Como Zeus era o senhor dos deuses e tendo sido concebida da cabeça de Zeus, Atena recebeu muita sabedoria e coragem. No livro Deuses Romanos e de Outras Mitologias, de Erno Wilson, publicado pela editora Bora Ler, o nascimento de Atena ocorreu de uma dor de cabeça de Zeus. Em razão dessa forte dor de cabeça, Zeus pediu a Hefesto que abrisse seu crânio para extrair o que estaria causando tanta dor. Quando Hefesto abriu a cabeça de Zeus, saiu a deusa Atena, já adulta. Essa deusa era relacionada ao combate individual. Os romanos a chamavam de Minerva. No site Toda a Matéria, a deusa grega Atena seria a primeira filha de Zeus com Metis, sua primeira esposa, e por isso era a filha preferida dele. A história é que Zeus teve conhecimento, através do oráculo de Gaia, que o filho que Metis estava esperando poderia nascer mais forte do que ele. Então, seguindo o exemplo do pai, do papai Cronos, Zeus engoliu o bebê. Por isso, depois de algum tempo, e gente, bota tempo nisso, né? Zeus começou a sentir dor de cabeça. E quando Hefesto abriu sua cabeça, Atena já saiu de lá adulta. E, gente, um detalhe, armada e lançando um grito de guerra. Ou seja, nossa, que dor de cabeça que o cara estava tendo, né? Mas assim, deixando as brincadeiras de lado, o Templo Parthenon foi construído no século V a.C., na cidade de Atenas, em sua homenagem à deusa Atena. A sua estátua encontra-se em frente à Academia de Atenas, na Grécia. Não é a estátua da Atena Pártenos, criada pelo escultor grego Fídias, para ser colocada no Parthenon de Atenas. Esse verdadeiro monumento teria sido colocado dentro do Parthenon de Atenas, era revestida de ouro e marfim, mas se perdeu, sem notícias até o momento de como e quando. Bom, uma estátua revestida de ouro e marfim, enfim. Essa deusa é simbolizada também pela coruja, que é seu animal de poder, que sempre a acompanha e representa a sua sabedoria e o seu senso de percepção aguçado. A oliveira, que representa a prosperidade, o escudo e a lança, que personifica a guerra justa. Quem usa o arquétipo de Atena é visto pelas outras pessoas como homens e mulheres de inteligência ímpar, estrategistas, donos de muita sagacidade e coragem. É a utilização da mente lógica, onde predomina a razão. Enquanto arquétipo, Atena é a valorização do pensamento racional, o domínio da vontade e do intelecto, além de ser atribuída a ela muita prosperidade. Se você deseja ser independente, use esse arquétipo. A pessoa que usa Atena enquanto arquétipo passa a ter características de força, poder,
autoridade, tendência a defender valores patriarcais, traz oportunidades em todos os eventos da vida, clareza mental, objetividade, senso de realidade, lucidez de pensamento, prosperidade e sucesso em algumas carreiras, como na política, carreira militar, carreira acadêmica, entre outras. Iluminados, esse vídeo é curtinho, chegamos ao final dele. Toda segunda, o vídeo que fala sobre deuses mitológicos é um pouquinho mais curtinho, vocês já sabem. Nos vemos amanhã para conversarmos sobre arcanos maiores e arquétipos. E amanhã vamos conhecer um pouco da carta A Força, que é considerada diretamente ligada à deusa Atena. Fiquem bem! Namastê!